eu queria perguntar aqui a minha jovem, como é que é seu nome? Será que é Nayara? Você lembra o que nós vimos na aula passada? A sala estava muito quente, que não foi possível você guardar a informação. Você lembra? Então me diga qual foi a essência da aula passada. Falou de frequência acumulada, falou de frequência acumulada, falou de... Mas você não quer organizar as ideias de uma forma mais consistente? Minha querida comandante, deixa eu lhe cumprimentar. Olha só, gente. Nós falamos da série de dados grupados. Nessa série de dados grupados, o tempo, o espaço e a qualidade permanecem constantes. E o fenômeno que nós estamos estudando é agrupado em subintervalos do intervalo total. Esse tipo de série é chamada de distribuição de frequência e é essencial que a gente vai ver daqui para frente. Então vamos lá, fazer um refresh aqui, porque com PowerPoint é uma beleza. Distribuição de frequência, ela pode ser por intervalo ou por pontos. Isso é importante. Por intervalo é quando eu tenho uma variável contínua, não é isso? Contínua. Por exemplo, o peso, eu posso dividir lá por intervalos. Ou, digamos, notas, eu posso dividir por intervalos. Mas ela também serve para as variáveis discretas. Aí eu tenho uma distribuição de frequência por pontos. 0 filho, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Bom, nós começamos na aula passada a analisar os principais elementos de uma distribuição de frequência a partir dessa tabela bem singela aqui. O que é que faz essa tabela? Ela avalia o rendimento dos empregados da empresa do ABC Paulista em salários mínimos. A Nayara, que é a nossa pesquisadora, ela esteve nessa empresa e dividiu os salários em faixas de salários mínimos, né? De 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11. Repara que essas faixas têm largura igual a quanto? Desculpa, largura igual a 2. Essa largura a gente chama de amplitude da classe. Então, os salários foram divididos em 5 classes, que são essas aqui. E essas classes todas têm amplitude igual a 2. Bom, quem é o limite inferior dessa distribuição de frequência? 1. Quem é o limite superior? 11. A amplitude dessa distribuição é 11 menos 1, 10. Em cada classe, você também tem os limites inferiores. Quem é o limite inferior da classe 1? 1. Quem é o limite superior da classe 1? 3. A amplitude da classe 1 é 2 e a amplitude de todas as classes também é 2. O que é que significa essa simbologia aqui? Que esse intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. O 7 pertence a esse intervalo. Desculpa, o 7 pertence a esse intervalo e não pertence a esse aqui. Essa simbologia é a mesma que essa aqui, tá certo? Né? Fechada à esquerda, aberta à direita, fechada à esquerda, aberta à direita. Bom, outros elementos fundamentais, e desses elementos fundamentais, o principal é a frequência, ou a frequência simples, ou frequência absoluta. Isso aí significa a mesma coisa. Que número é este aqui? É uma contagem. Esse número te diz quantos elementos você tem dentro daquela classe. Então, entre 7 e 9 salários mínimos, tem quantos funcionários? É só isso. Entre 5 e 7 e assim por diante. Tá certo? Bom, essa é a primeira informação que, obviamente, a Nayara foi buscar aonde? A Nayara foi buscar no departamento de pessoal, tá certo? No RH da empresa. Bom, essa é a frequência simples. Agora, eu posso, por exemplo, querer uma informação um pouco mais sofisticada. Eu posso querer, por exemplo, saber quantos ganham menos de 7 salários mínimos. Ora, os caras que ganham menos de 7 salários mínimos, esses ganham menos de 7? Esses também? Sim. Esses também? Você, no meio de uma reunião, não vai ficar somando, tá certo? É melhor você já ter esse valor somado. Quanto é que vale essa soma aqui? Que está aqui. Essa é a frequência acumulada abaixo de
menor do que esse limite superior. Então, ganhando menos de 7, você tem 170, que é a soma desses 3. Ganhando menos de 5, você tem 140, que é a soma desses 2. Ganhando menos de 9, você tem 190, que é a soma desses 4. É isso que significa a frequência acumulada abaixo de. Beleza? Tudo bem. Ok. Então, repara, isso é a frequência simples, é uma contagem dentro da classe. Essa é uma contagem abaixo desse limite. Essa aqui é dentro dessa classe. Essa aqui é daqui até aqui. Essa aqui é daqui até aqui. Ok? É acumulada abaixo. Bom, mas as pessoas às vezes, né, Carlos, não gostam de olhar para números absolutos. Seu nome é, meu garoto? Antônio. Qual é o seu curso? Redes. Ah, você é uma pessoa feliz, é? Uma pessoa de bits and bytes. Você sabe qual é a porta TCP/IP do FTP? TCP/IP eu sei. Mas a porta qual é a porta do FTP? Mas qual é a porta? 888, não. 8080. Tiago, qual é a porta do FTP? Quem sabe, já valendo nota? 21, já está aprovado. E a do Telnet? 23, meu garoto. Como é que você é uma pessoa de rede e não sabe essas portas? O pessoal de informática é feliz, não é isso? Bom, vamos lá. Mas o Antônio, né, Antônio? Isso. O Antônio é uma pessoa que não gosta de dados absolutos. O Antônio gosta de dados relativos. Será, Tiago, que na vida a gente tem necessidade de relativizar os indicadores? Sim. Esse fim de semana eu estava fazendo os cálculos lá do PQI e para comparar qual o curso que tem uma presença maior dentro dos 10 primeiros, dos 20 primeiros, eu tive que relativizar. Eu não posso, por exemplo, pegar o absoluto, porque um curso que tem mais alunos vai ter mais alunos representados lá, tá certo? Bom, então, quando você cria um valor relativo, você está dividindo cada valor pelo total. É o famoso percentual. Esse Rzinho aqui é a frequência relativa. Como é que eu calculo esse carinha aqui? 90 dividido por quanto? É só isso. E esse cara aqui? 50 por 200. E esse cara aqui? 30 por 200. E assim por diante. Isso é informação, tá certo? Isso é informação. Bom, então, olhando para esses números, você percebe que nesta classe tem 30 funcionários que representam quanto do total? 15%. Nesta classe tem 50 funcionários que representam quanto do total? 25%. Beleza? Bom, da mesma forma que esta aqui é acumulada desta, esta aqui vai ser acumulada desta. Tá certo? Se eu quiser saber, por exemplo, o percentual dos que ganham abaixo de 30, eu vou ter que somar esses aqui. Abaixo de 30 não, abaixo de 7. Eu vou ter que somar esses 3 aqui, certo? E colocar o resultado aqui. Quantos ganham abaixo de 3? 90. Percentualmente eles representam quanto? Então, nesta classe, o valor é igual. Aqui embaixo vai ser quanto? 45 mais, que dá 70. 70. 45, 25, 70, né? Beleza? Então, olha só. Eu posso olhar para esta coluna também como percentual. E, isso aqui a gente está fazendo o repeteco da aula passada, tá? E esta acumulada aqui, né? E a relativa acumulada é igual a essa. Na primeira classe é igual. Esta aqui é esta mais esta. Esta aqui é esta mais essa e assim por diante. Olha só. A primeira é igual, 45 com 25 dá 70, 70 com 15 dá 85, 85 com 10 dá 95, 95 com 5 dá 100. Certo, Maísa? Não é simples? Isso é de contabilidade, né? Parabéns. Bom, então, isto aqui é acumulada absoluta. Isto aqui é acumulada relativa. Essa é a frequência absoluta. Essa é a frequência relativa. Repara que sempre que tem R é o quê? Relativa. E são valores menores ou iguais a 1. Muito bem.
É fundamental você saber isso aqui? Claro que é fundamental. Para esse curso, para o que a gente vai ver mais na frente, qualquer concurso público que você vai fazer, BNDES, por exemplo, que é um concurso fantástico, cai estatística. Quarta-feira eu começo uma turma nova, lá na academia. Banco do Brasil, cai estatística. Caixa Econômica, cai estatística. Essa estatística básica aqui. Muito bem, vamos lá para o próximo que nós já vimos. Quem é este tal de XI, Paulo? É o ponto? Quem é o ponto médio entre 1 e 3? É o cara que está no meio, certo? O cara que está no meio. Será que é difícil eu calcular esse valor aqui, esse ponto médio? Esse ponto médio é a média aritmética entre 1 e 1 mais 3, dividido por 2, 2. Esse aqui, mesma coisa. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 5 e 7, 12, dividido por 2, 6. É muito simples, tá certo? Você precisa fazer todas essas contas, Nayara? Não. Você faz a primeira conta, tá? Primeira conta do ponto médio. Como essas amplitudes são todas iguais, você não vai ficar somando e dividindo, somando e dividindo, somando e dividindo. O que você vai fazer? Quanto é a diferença daqui para cá? E daqui para cá? E daqui para cá? E daqui para cá? É só somar 2. Se as diferenças daqui para cá são 2, ou é 2, né? Aqui também a diferença vai ser 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Se você quiser, pode fazer a conta, mas se não quiser, faz dessa maneira. Beleza? Tranquilos? Então já sabemos 1, 2, 3, 4, 5 colunas, né? Já sabemos o conceito dessas 5 colunas. Muito bem. Então estão lá os pontos médios. Não pode ter dúvida, tá certo? Não pode ter dúvida. Eu já marquei lá, inclusive, o nosso cronograma, o dia da prova, etc, etc. Vai cair uma questão exatamente igual a essa? Com certeza. Nós vamos fazer um simulado aqui. Uma questão vai ser preencher uma tabelinha igual a essa. Claro que você só pode responder se eu te passar pelo menos uma dessas colunas. Se a tabela vier toda, né, Natália, sem preenchimento, você não pode vir do além, né, os valores. Então vai ter uma questão exatamente igual a essa. Por isso, ninguém pode ter dúvida. É só perguntar. Certo? Está tudo escritinho ali. Meu jovem, qual é a sua graça? Ângela, você normalmente senta lá atrás, não é isso? Por que você está sentada hoje aqui na frente? Ah, você pegou um lugar que a colega tinha guardada por uma colega dela e você requisitou este lugar aqui. Não, agora você chega aqui às 5h30, Ângela. Você pede licença ao seu chefe? Vamos lá. Tem outra frequência acumulada? Tem, Alexandre? O Alexandre já está craque em estatística, né? Que frequência acumulada é essa aqui? Acima de... Quantos ganham 1 ou mais salários mínimos? Todos. Todos ganham 1 ou mais. Agora, se eu perguntar, quantos ganham 3 ou mais? Daqui para cima, são os 200? Não. Dos 200 eu tenho que subtrair quanto? 90. Então, daqui para cima, 3 ou mais salários mínimos, 50 mais 30, 80, mais 20, 100, mais 10... e aquele 110. Pô, não vai fazer essa conta. Pego 200, subtrai de 90, deu 110. Esse 60, 110 subtraído de 50, dá 60. Beleza? Olha só. 200 menos 90, 110. 110 menos 50, 60. 60 menos 30, 30. 30 menos 20, Ângela, 10. Beleza? Agora eu posso saber, Nayara, quantos ganham acima de determinado valor. Você pode ir numa reunião tranquila. Quantos ganham 7 ou mais salários mínimos? 7 ou mais. 7 ou mais. Esse cara ganha 7 ou mais?
Esse ganha 7 ou mais? Esse ganha 7 ou mais? Esse ganha? Esse ganha? 20 mais 30, 20 mais 10, já respondi. Está aqui, ó. Acumulado acima de 30. Por que demoraram tanto para responder? Quantos ganham 5 ou mais? Já está pronto, gente. 60. Esse número representa isso. No meio de uma reunião, se o cara te faz essa pergunta, óbvio que você não vai fazer a conta na hora. Certo, Tiago? Já está ali, já está pronto, você responde. É tanto, é tanto. Isso é informação. Essa informação precisa estar, ela precisa ser de boa qualidade e precisa estar disponível. Para quê, Gabriela? Para você tomar melhores decisões. Dona Bárbara está aí? Não vai, Bárbara. Certo, linda? Beleza? Bom, então olha só. Esta é uma frequência acumulada, só que é acima de. Esta aqui é esta aqui em termos percentuais. Tá certo? Em termos percentuais. Ora, 200 dividido por 200 dá quanto? 1. Tá aqui, ó, 1. Como é que eu acho esse 55? Eu posso fazer 1 menos 45, que dá 55. 55 menos 25, 30. 30 menos 15, 15. 15 menos 10, 5. Isso aqui é esta coluna em termos relativos, ou em termos percentuais. A primeira, você vai subtraindo e vai obtendo aqueles valores ali. Beleza? Tranquilidade? Bom, aí tá aí, a gente tem a tabela completa, né? Tabela completa. E aí nós podemos responder, né, Tiago? Ei, Nayara? A qualquer pergunta que se faça. Por exemplo, quantos ganham entre 3 e 5? Entre 3 e 5, 50. Quantos ganham abaixo de 5? Abaixo de 5. Abaixo de 5. 140. Quantos ganham abaixo de 9? 190. Quantos ganham entre 7 e 9? Quantos ganham mais de 7? 30. Essa é acima de, essa é abaixo de. Repara que eu fiz aquela brincadeira aqui na aula passada. Uma é crescente, a outra é decrescente, claro. Por que que essa aqui é crescente? Se eu perguntar, quem pesa abaixo de 60 quilos, poucas pessoas vão levantar a mão. Se eu perguntar quem pesa abaixo de 150 quilos, todo mundo vai levantar a mão. Essa aqui, se eu perguntar quem pesa acima de 10 quilos, todo mundo. Acima de 40, todo mundo. Acima de 50, já não vai ter todo mundo. Acima de 60, já não vai ter todo mundo. Acima de 80, eu já não vou mais levantar a mão. Aí teve aquele cara, acima de 150, o cara estava lá com a mão, levantava. O cara pesava 162 quilos. Mas de marketing, estava sentado por ali, inesquecível, cara. Beleza? Agora, o que é importante? Saber como fazer a conta? Sim. Agora, mais importante de saber como fazer a conta é saber o que, Nayara? O significado, tá certo? A essência, o que é que significa. Muito bem. Vamos lá. Quantos ganham entre 1 e 3? Quantos ganham entre 3 e 5? 50. Quantos ganham entre 7 e 9? Qual o percentual que ganha entre 1 e 3? Qual o percentual que ganha entre 3 e 5? 25. E qual o percentual que ganha entre 7 e 9? 10%. Beleza. Tudo bem. Quantos ganham abaixo de 3? Abaixo de 3. Abaixo. 90.
Abaixo, essa é abaixo, aquela ali acima. Abaixo, 90. Quantos ganham abaixo de 7? Quanto? 170. Abaixo de 7, 170. Muito bem. Beleza, abaixo de 7, 170. Maravilha. Tem uma animaçãozinha aqui, né, Joana? Vai devagarinho e tal. Como está muito quente, ele vai mais devagar, não é isso? Quantos ganham abaixo de 11? Todos. Todos ganham abaixo de 11, tá? Aqui é aberto à direita. Ninguém ganha 11 salários mínimos. O cara ganha lá 10,999 salários mínimos, mas não ganha 100. Mas não ganha 11. Tranquilos? Ok? Bom, agora olha só. Qual o percentual dos que ganha abaixo de 3? Percentual dos que ganham abaixo de 3 é 45%. Isso aqui é o total que ganha abaixo de 3. Isso é o percentual dos que ganham abaixo de 3. Qual o percentual que ganha abaixo de 7? Abaixo de 7, qual é o percentual? 85%. Quantos eles são? 170. Esses são os caras que ganham abaixo de 7. O que é ganhar abaixo de 7? É ganhar entre 1 e 7. Daqui para baixo. Abaixo é daqui para lá. Abaixo de 7, o cara que ganha 3,8 salários mínimos. 6,4 salários mínimos. Ele ganha abaixo de 7 salários mínimos. E qual o percentual que ganha abaixo de 11? Todos. Todos ganham abaixo de 11. Abaixo de 11, todos os 200 ganham abaixo de 11. Percentual, 100%. Muito bem. Que beleza, né? Quantos ganham 3 ou mais? Agora é acima de 3 para cima. Quantos ganham 3 ou mais? 3 ou mais, 110. Beleza? Opa, desculpa. Ué, cadê o... meu garoto sumiu aqui. Aqui. Shift F5. Beleza, né, Joana, esse tal de PowerPoint? Quantos ganham 7 ou mais? 7 ou mais? Eu ouvi aí? 30. 7 ou mais. Daqui para cima, é acima de 7 ou mais. Esse cara não ganha 7 ou mais, quem está aqui. Esses não ganham 7 ou mais, nem esses ganham 7 ou mais. Acima de é 7 ou mais. Isso aqui está pronto aonde? Aqui, ó, 30. E representam quantos em termos percentuais? 15%. Quantos ganham 1 ou mais? Todos, os 200. Os 200. O percentual de 3 ou mais é quantos por cento? 55. O percentual, Ângela, de 7 ou mais é quanto? 15%. E o percentual de 1 ou mais é 100%. Beleza? Isso é uma análise singela? É. Não é uma análise singela, Maísa? Não é verdade? Você faz contabilidade. Com o passar do tempo, todos vocês, ou a imensa maioria aqui, vai para o cargo de gerência. Não é isso? O cara vai subindo, ele vai, né, enfim, alcançando cargos maiores dentro da empresa. Tem mais experiência, tem mais competência e tal. Se você é um gerente, você tem que saber preparar um relatório. E, em especial, Tiago, você tem que saber fazer o quê, Gabriela? Interpretar um relatório. Ou saber pedir o quê? Indicadores, métricas. Tá certo? Indicadores, métricas. Quando eu meti a mão dentro desses dados, da nossa base de dados, Tiago, tá certo? Aqui da Unicarioca, eu coloquei uma série de questionamentos para os coordenadores e para o nosso gerente acadêmico, tá certo? Porque trabalhar com números tem que ter cuidado. Senão você pode tirar, Maísa, conclusões totalmente erradas. Tem que ter cuidado. O teu dado tem que estar limpo. E eu descobri algumas coisas interessantes.
Tá certo? Então, você tem que ser capaz de criar ou sugerir indicadores, métricas, para medir, por exemplo, produtividade. Então, você tem que conhecer o negócio, né, para saber como você vai medir a produtividade do teu negócio, seja ele qual for. Muito bem, como é que a gente mede aqui a produtividade de vocês? Hein, Maísa? Com a nota, não é isso? Então, eu espero que a produtividade seja maior ou igual a 9. Ninguém pode tirar menos de 9. Certo? Se alguém tirar menos de 9, não esquece que a V2 é colegiada. Vocês ainda não perceberam onde eu... Vocês já viram lá que eu marquei a prova, né? Ninguém percebeu o que está subjacente a isto. Vamos lá. Vamos lá, meus jovens. Muito bem. Quantos ganham entre 1 e 5? 140. Qual o percentual dos que ganham entre 1 e 5? 70%. Então, quando é entre limites que eu conheço, tudo bem, não tem nenhum problema. Quantos ganham entre 3 e 9? Não é entre 3 e 9? Entre 3 e 9, certo? Não é entre 3 e 9? Tá, entre 3 e 9, 50, mais 30, mais 20. Este dado, entre 3 e 9, não está pronto. Está pronto entre 3 e 5, entre 5 e 7, entre 7 e 9. Mas se eu quero entre 3 e 9, neste miolo aqui, basta somar esses 3, certo? Né? Basta somar esses 3. Olha lá. Eu quero entre 3 e 9, são aqueles carinhas ali. 80 mais 20, 100, certo? Nem sempre o dado está pronto. Tudo bem. Qual o percentual dos que ganham entre 3 e 9? É só você somar. 25. Cadê? Mais 15. 40 mais 10. Claro que tem que ser 50, porque se essa soma é 100 e o total é 200, a metade, né, representa 50%. Beleza, Ângela? Tranquila? Muito bem, Ângela, muito bem. Então, o percentual dos que ganham entre 3 e 9 é 50%. Beleza? Bom, nós vamos ter uma lista de exercícios imensa sobre esse assunto. Vocês já viram lá, né? A lista 2. Muito bem, agora vamos caminhar um pouquinho. E se eu perguntasse ao nosso jovem aqui, que é o... Pablo. Hã? Pablo. Qual é o seu curso? Contábil. Muito bem, parabéns, Pablo. Melhor curso da Unicarioca, não é isso? Mas, Pablo, depois desta conversa, desses prolegômenos, me responda quantos ganham entre 3 e 8. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma afirmação. 95. Então, entre 3 e 8, o comandante Pablo me disse que tem 95, certo? Sim. Qual é a sua graça, minha jovem? Carol, estava conversando na aula passada, né, Carol? Naquele calor imenso. Carol. Vamos lá, peraí, eu preciso pegar uma caneta, não é verdade? Às vezes eu sinto falta, né? Vocês é que gostam de ficar só, né? Ali, na verdade, ninguém usa mais livro, não é isso? É só ali apertando, não é isso? No smartphone, bonitinho, e tem um tal de Facebook, não é isso? Tem um tal de WhatsApp. Mas o Pablo me disse que são quantos? 95. A nossa queridíssima Carol me diz que são quantos? 100. Tem mais algum aqui? 190. Tá ficando bonito, hein? São bem parecidos. Tem mais algum resultado? Hã? 110. Qual é a sua graça, minha jovem? Hã? Denise. 110, é isso, Denise?
90, qual é a sua graça? Bianca, qual é o curso, Bianca? Logística, parabéns, depois você vai saber por quê. Depois, no segundo relatório, vamos lá. Olha só, entre 3 e 8, certo? O 8 é algum limite de intervalo? Não é. O 8 está no meio de um intervalo. Então, o que eu tenho que fazer para saber quantos ganham entre 3 e 8? Entre 3 e 5 são quantos? Entre 5 e 7? Então, já sei que é 50 mais 30, certo? Beleza? Bom, entre 7 e 9 tem quantos? Ora, se entre 7 e 9 tem 20, nós podemos supor que entre 7 e 8 tem quantos? Quem falou 90? Não, alguém falou aqui. Foi você, minha jovem? Como é que é o seu nome? De logística, não é isso? Você já está praticamente aprovada. Certo, Bianca? Bianca de quê? Hã? Eu não vi. Loivo. Loiro. Muito bem, eu vou olhar ali esse sobrenome bonito. Entenderam direitinho? Vamos fazer. Não é verdade? Eu quero entre 3 e 8. Ora, eu tenho que chegar aqui no meio desse intervalo. Daqui até aqui tem 50. Daqui até aqui tem 30. Então, já somei 50 com 30, 80. Bom, entre 7 e 9 tem 20. Mas eu não quero entre 7 e 9, eu quero entre 7 e 8, que é a metade deste intervalo. Logo, eu suponho que entre 7 e 8 vai ter 10 e entre 8 e 9 vai ter 10. Então, dá 50 mais 30, com mais 10, que dá 90. E depois eu quero esse percentual também. Bom, isso aqui é a minha fala. Entre 3 e 7, nós temos quantos? Entre 3 e 7? 80. Beleza, 80. 80. Tá lá, fiz a marcaçãozinha. Agora, entre 7 e 8. Olha só. Entre 7 e 8. Entre 7 e 9, eu tenho 20. Então, é de se supor que entre 7 e 8 eu tenho a metade. Beleza? Se entre 7 e 9 tem 20, entre 7 e 8 tem 10, que é a metade. Sim. De quem é esta voz? Gabriela, eu ia perguntar a você o que a Nayara está me perguntando. Não podem ficar calados. Sim, meu garoto. Peraí, deixa eu ver. É mais? Quer dizer, o seu nome é? Davidson. Lhe incomodou isso, né, Davidson? Por que tá tão arrumadinho assim, né? Quem me disse que esses 20, cadê os caras? Cadê o desenho que eu fiz? Quem me disse que esses 20 estão bem distribuídozinhos aqui, não é isso? Será que esses 20 não estão todos aqui? Ou todos aqui? Ou todos aqui, não é isso? Que história é essa? De onde vem essa conclusão? Do além de Andrômeda, das forças ocultas? De onde vem? Do cinturão de Órion? De onde vem os alienígenas? Não! Isso tem que incomodar. E tem que ser falado, tem que ser perguntado. Ô, Gabriela, cadê você? Eu imaginei que este DNA português fosse me questionar. Mas a Nayara que falou, o Davidson falou, tem mais alguém aqui? Hã? Oi? Você não consegue nem ver o desenho? Mas minha portuguesa, chegue às 4h30 da tarde. Olha só, a questão é o seguinte, a suposição que repousa subjacente aí é que esses 20 estão uniformemente
distribuídos no intervalo. E é verdade. Estatisticamente, isso é verdade. É regra, claro, né? Se não fosse assim, isso estaria errado. E, na verdade, o que eu estou fazendo é uma regrinha de 3 das mais singelas, não é isso? Que a gente faz para resolver aí uma regrinha de 3. 20 está para 2, assim como o x está para 1. Esse 1 é 10. O que a gente faz é uma regrinha de 3. Beleza? Em concurso público, né, se utiliza muito esta regra para se calcular, por exemplo, o valor de mediana, que é o que a gente vai ver já no próximo módulo, mas que eu não vou colocar nessa prova. Vocês viram lá que eu fiz um rearranjo na distribuição das nossas aulas. Tá certo? Bom, então o que está por trás, Davidson, aqui é a hipótese de que esses 20 estão uniformemente distribuídos, senão estaria tudo errado. Beleza? Sim, e quanto eles representam em termos percentuais? Se eles são 90, percentualmente eles representam 45% do total. Bom, agora vamos lá. Antônio, você vai visitar essa empresa, certo? Lá em São Paulo. Você é esta jovem simpaticíssima aqui, que é a Juliana. E a nossa jovem, a e minha Natália querida. Bom, então vocês 4 vão visitar lá a empresa, certo? Mas eles resolvem tomar um lanche em São Paulo, que São Paulo come-se bem, não é isso? E você vai lá nessa empresa, visitar essa empresa. Porque eu já fui. Cheguei lá na empresa, bati no portão da empresa, fui recebido pelo gerente, entrei e encontrei um funcionário. E aí, Antônio, eu quero saber o seguinte: encontrei um funcionário ali, qual a probabilidade desse funcionário ganhar entre 7 e 9 salários mínimos? Isso é um mistério da meia-noite? Ou eu posso responder? Quantos por cento? A probabilidade de eu encontrar um funcionário e ele ganhar entre 7 e 9 salários mínimos é 10%. Ninguém se emociona? Não perceberam o link que eu fiz? Probabilidade é a mesma coisa, Joana, que frequência relativa. Isso aqui, gente, são probabilidades, tá certo? Isso aqui são probabilidades. Então, as frequências relativas, sejam elas as frequências relativas simples ou as frequências relativas acumuladas, significam probabilidade. Beleza? A probabilidade dele ganhar entre 7 e 9 salários mínimos é, obviamente, quanto? 10%. E a probabilidade dele ganhar menos de 5 salários mínimos é quanto? Dele ganhar menos de 5? 70%. Beleza? Qual a probabilidade dele ganhar acima de 7 salários mínimos? 15%. Qual a probabilidade dele ganhar acima de 9 salários mínimos? 5%. Então, frequência relativa e probabilidade é a mesma coisa. Certo, Maísa? Muito bem. Então, a probabilidade dele ganhar entre 7 e 9 é 10%. A probabilidade dele ganhar menos de 5 é 70%. E a probabilidade dele ganhar 7 ou mais é 15%. Certo, Quintino? Tranquilíssimo? Pergunte se Tuane está gostando, por favor. Que ela continua assim, elegantésima. Vamos em frente? Bom, Joana, o que nós fizemos deste calor carioca, né? Quem tiver com saudade do inferno, ele volta quinta-feira, tá? Já olhei tudo. Quinta, sexta, sábado, 38, 39. Quem gosta, né, Nayara? Você gosta de... Eu, por mim, estaria 12 graus negativos.
Vamos lá. Também não precisa ser negativo. 12 positivo já estaria ótimo. Bom, então olha só. Nós fizemos distribuição de frequência por intervalo para variáveis contínuas. Peso, altura, notas em uma prova, preços, né? São variáveis contínuas. Agora, Maísa, nós vamos fazer, Antônio, para variáveis discretas. Aí é a distribuição de frequência por pontos, que é bem simplesinho, gente. É assim, ó. Por exemplo, número de dependentes, tá? As contas, Gabriela, em Tiago, que você vai fazer, em Davidson, são as mesmas. Por exemplo, o cara tem aqui 6 classes, tá certo? 6 classes. Aqui o número de dependentes. 0 dependente, 1 dependente, 2 dependentes, 3 dependentes, 4 dependentes, 5 dependentes. Esta tabela, Joana, o cara pegou nessa mesma empresa. Então, funcionários daqueles 200 que não tem nenhum dependente, 20. Funcionários que têm 3 dependentes, 70. Funcionários que têm 5 dependentes, 10. Beleza? Funcionários que têm 2 dependentes, 50. O que é que ocorre com mais frequência? É o cara ter quantos dependentes? 2 dependentes. São quantos aqui, ó? 50, não é isso? Aliás, não. 3 dependentes, né? 3 dependentes. Normalmente a esposa e 2 filhos. 3 dependentes. Muito bem. Aqui, ó, é a frequência acumulada, tá? Igualzinho. Igualzinho aquela outra que a gente fez. Desculpa. Aqui a frequência relativa, que é o percentual dessa. Aqui a frequência relativa acumulada, que é a acumulada dessa, né? 10 mais 10. 10 mais 10 daria 20, mas aqui está errado. Não. 10 mais 15, 25. 25 mais 25, 50. Mais 35, 85. Mais 10, 95. Mais 5, 100. Esse ponto médio coincide com a variável, né? Não tem intervalo para você fazer a média aritmética. E aqui as frequências acumuladas acima dele, né? E aqui a relativa acumulada acima dele. Exatamente a mesma coisa. Só que aqui, em vez de ter classe de salário mínimo, você tem um valor discreto. 0 dependente, 1 dependente, 2, 3, 4, 5. A variável, o número de dependentes, né, Nayara, não é contínua. Você não pode responder quantos dependentes você tem. 2,76. Isso não existe. Ou você tem 0 dependente, ou 1 dependente, ou 2 dependentes, ou 3, 4, 5. Certo, Carolina? Tudo bem. Quantos funcionários têm 2 dependentes? 50. Quantos funcionários têm 5 dependentes? 10. Quantos funcionários não têm dependentes? 0 dependentes. 20. Dependente é... Ah, ele está... Está fazendo 20. Ah, 20 é assim? É o 2 e o 0. O 2 é assim? É 2. Aí fez Assim? Direto? Reto? 2. E é 0? 0. 20. Já aprendi. E como é que é 10? Sim? 1 e o 0. Rapaz, legal, gostei dessa língua dos sinais. Bom, olha só. Qual o percentual que tem 2 dependentes? Qual o percentual que tem 2 dependentes? 25%. Qual o percentual que tem 5 dependentes? 5 dependentes, percentual? 5%. É isso? Quantos funcionários têm 2 ou mais dependentes? 2 ou mais. 2 ou mais? Muito bem, 150. 2 ou mais são os que têm 2, 3, 4 ou 5 dependentes, certo? São os que têm 2, 3, 4 ou 5 dependentes. Isso já está somado aqui, 150. Beleza? E se eu perguntasse, Maísa, quantos funcionários têm menos de 3 dependentes? Menos de 3. Menos de 3 significa 0,
1 ou 2. Menos de 3 é 0, 1 ou 2. São quantos? 100. Né? Menos de 3 são os caras que têm 0, 1 ou 2. São quantos? Agora, se eu perguntasse 3 ou menos, aí seriam quantos? 170. Certo? Menos de 3, não entra o 3. 3 ou menos, entra o 3. Beleza? Ok? Então, quantos funcionários tem 2 ou mais? 2 ou mais, isso, mais isso, mais isso, mais isso, que dá 150. Como é que tá? Tá tranquilo? Tranquilidade? Qual é a dica, Tiago? Qual é, Bianca? Tirar nota boa na V. Porque a nossa V2 será uma prova que vem das forças. As forças ocultas. Tudo bem. Quantos funcionários tem menos de 4 dependentes? Já está marcadinho aí de azul, né? Menos de 4 não tem 4. É 0, 1, 2 ou 3. Menos de 4 são os que têm 3, 2, 1 e 0 dependentes. São 170. Beleza? Qual o percentual deles? 85%. Uma reflexão filosófica de quem é esta frase que todo mundo conhece? De quem é esta frase? René Descartes. Daria tudo o que sei pela metade do que ignoro, é o desejo de aprender, e não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos, né, Marcele? E às vezes nem os pensamentos. Muito bem, para fechar o nosso módulo, como eu tinha planejado, gráficos. Quais são os dois principais gráficos de uma distribuição de frequências? É isso que nós vamos ver agora. Agora deixa eu perguntar ao Paulo. Paulo, o que é um gráfico? O que é um gráfico? Está escrito ali. É uma forma de apresentação de dados estatísticos com o objetivo de produzir no investigador, que somos nós, uma impressão mais rápida do fenômeno em estudo. A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer aos seguintes requisitos. Aí eu pergunto, né, Carolina? É mais fácil você olhar para uma tabela ou olhar para um gráfico? Para um gráfico. Por isso, nesses relatórios aí do PQI, os outros que eu ainda vou fazer, estão cheios de gráficos. Depois eu trago para vocês. O gráfico deve ter algumas características. Primeiro, simplicidade. O gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária. Você não vai ficar enchendo o gráfico de setinhas, de bolinhas, tá certo? Né? Aqui não é escola de samba, não precisa de alegorias e adereços. Segundo, o gráfico tem que ter clareza. Ele deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. Não tem jeito, todas as vezes que chega nessa hora aqui de explicar esse assunto, eu trabalhei muitos anos com análise gerencial da arrecadação. E aqui no Rio de Janeiro, na 7ª região fiscal, que é o Rio Espírito Santo, a gente teve um superintendente chamado Serafim Cipriano. Serafim Cipriano, do doutor Serafim, como a gente chama. Pequenininho, parecia um mexicano, ele é lá de Manaus, e o meu nome é trabalho, né? Então ele trabalhava compulsivamente. Então quando fechava a arrecadação do mês, ele dizia: Manuel, eu faço o gráfico da arrecadação da 7ª região fiscal. Aí eu lá fazia. Aqui, doutor Serafim, ó, 7ª região fiscal, está crescendo a arrecadação. Não, mas faça da 8ª para eu comparar. Pois não, doutor Serafim, da 8ª, a maior região do Brasil, São Paulo. Faça da 6ª, eu fazia da 6ª. Faça da 5ª, eu fazia da 5ª. Faça da 4ª, da 3ª. Tem clareza o gráfico? Mas, doutor Serafim, eu não posso misturar todos esses gráficos de arrecadação em um só, porque fica uma macarronada, tá certo? Então, o gráfico tem que ter clareza, senão ele perde o quê?
o seu objetivo, a sua finalidade. E, finalmente, Tiago, veracidade. Nos dias de hoje, falar em veracidade é até um sacrilégio, não é isso? É tudo o quê? Maquiado. É tudo mentido, não é isso? Mas o nosso gráfico tem que expressar a verdade sobre o fenômeno. Isso faz parte da vida, questão ética. Muito bem. Os dois gráficos mais importantes, Antônio, de uma distribuição de frequências são a fera chamada histograma. Como é que é um histograma? São retângulos justapostos, um do lado do outro. As bases correspondem aos intervalos de classe e as alturas são proporcionais às frequências, tá certo? Na construção do histograma, as amplitudes dos intervalos de classe são iguais, aqueles intervalos lá, né? Tem que ter amplitudes iguais. Dessa forma, as áreas de cada retângulo do histograma são proporcionais às frequências em cada classe. Falando assim, né? É mais difícil. Agora, olha aqui. Vocês estão vendo essa tabela? Isso é uma distribuição de frequência? Você é... Juliana, isso é um nome romano? Isso é uma distribuição de frequência, Juliana? Sim. É uma variável contínua? Sim. Isso são notas, não é isso? Quantos alunos tem na turma? 25. Esses alunos tiraram notas boas? Não gostei. A nossa nota vai ser assim? Eu não quero ninguém tirando entre 0 e 2, 2 e 4, nem 4 e 6. Tem que ser daqui para frente. Por isso vamos estudar, tá certo? Mas essa turma aí não foi muito boa, né? 40% tirou entre 4 e 6. 8% tirou 8 ou mais. 16% tirou entre 0 e 2. Maísa, isso é uma tabela. Como é que eu faço, Bárbara, o histograma disso aqui? Assim, ó. É melhor olhar aquela tabela ou usar esse histograma? Ou olhar esse histograma? Histograma, fica mais fácil de você ver que essa turma não foi bem, certo? Essa turma não foi bem, né, Paulo? Olha só, a maioria das notas estão abaixo de 6. Aqui tem 4 alunos, aqui tem 6 alunos, aqui tem 10 alunos. Então, o histograma, nada mais... Isso aqui, gente, é uma distribuição de frequência. Só que está colocada, Natália, onde? Um gráfico. Né? Tá certo? Isso aqui são as amplitudes, ó, de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. E aqui essas alturas são as frequências. Vamos fazer vários exercícios sobre esse assunto, tá? Uma pergunta que eu posso fazer é a seguinte. Beijo, linda. Faz diferença o Nayara, né? Não. Nayara. Só que o seu é com Y. Você é com I. Ângela. Pensou que eu fosse perguntar para as duas? Eu vou perguntar para você. Me diga o seguinte, Ângela. Aqui eu coloquei as frequências, Tiago, absolutas. Se eu passar para percentual, o que é que vai acontecer com esse histograma? Vai mudar? Vai? Minha jovem ali de óculos, vai mudar? Não. O fenômeno é o mesmo, não muda absolutamente nada. Só que em vez de aparecer 4, 6, 10, 3 e 2, aparecem o quê? Os percentuais. Ninguém se emociona? É o mesmo fenômeno, bicho. Você só mudou a lente. Na primeira lente, você estava olhando a frequência absoluta. Depois você passou para a relativa. É a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Tá certo? Belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Bom, então o histograma pode ser construído tanto com as frequências absolutas como com as frequências relativas. Isso aqui, Carolina, é exatamente igual ao outro. Só que aqui, em vez de colocar as absolutas, eu coloquei o quê? As relativas, que são os percentuais. Bom, ok. Vamos ver outros tipos de gráficos. Agora é apenas alegorias e adereços, tá certo? A parte importante já terminou. Por exemplo, imagina que você tem essa tabela, Carolina,
com o faturamento das filiais. Juliana, dá para ver alguma coisa aí? Esse é um exemplo clássico, né? Dá para você tirar alguma informação, Marcelo, olhando para essa tabela? Não dá, né? É melhor você fazer um gráfico, certo? Você tem 3 filiais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, tem um faturamento ao longo dos trimestres e tem o total do ano. Olhando para essa tabela, é difícil tirar alguma conclusão. É melhor, Nayara ou Nayaras, em Antônio, a gente fazer um gráfico, né? Bom, gráfico de coluna. Eu coloquei o faturamento da filial Rio de Janeiro ao longo do tempo. A gente percebe que a filial Rio de Janeiro faturou muito mais no primeiro trimestre. Gráfico de barras, eu não gosto desse. Em vez de o dado estar na vertical, o dado está na horizontal. É a mesma coisa do outro. Esse aqui, Maísa, é quando eu quero comparar várias variáveis. Eu estou comparando o faturamento de quem? Das 3 filiais ao longo dos trimestres. O que é que a gente percebe? Que no primeiro trimestre e no segundo trimestre, o Rio de Janeiro faturou mais do que as outras filiais. E no terceiro trimestre e no quarto trimestre, a filial que mais faturou foi São Paulo. Eu posso, Gabriela, afirmar que isso vai se repetir sempre? Não. Muito bem, não posso. Para eu fazer essa afirmação, teria que ter uma série histórica, não é isso? Pelo menos uns 5, 6 ou 10 anos para observar se existe o quê? Uma sazonalidade. Sazonalidade é quando existem certos períodos de tempo em que as variáveis tendem a ter valores parecidos. Por exemplo, existe sazonalidade no comércio? Que período se vende mais? Natal e Dia das Mães, não é isso? Então, existe a sazonalidade. Bom, o outro, gente, é só virar, tá? O gráfico de barras é só virar, que é exatamente igual ao gráfico de colunas. Esse aqui eu não gosto. É de colunas superpostas. Você coloca uns valores em cima dos outros. Fica difícil de você ver quanto é aqui, né? Tá certo? Né? Fica difícil. E tem os barras superpostas também, que é esse aqui. Finalmente, a gente tem um gráfico de setores. Esse é muito interessante. É quando você pega o total e divide em pedaços, né? Você divide em partes. E aí você observa que do faturamento anual, o Rio de Janeiro participou com 37%. São Paulo com 35% e o Paraná com 28%. Então, esse gráfico de torta é quando você pega um todo e divide em fatias, divide em pedaços. Terminamos. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis e não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todas as pessoas estão convencidas de que a têm de sobra. Todo mundo quer ter razão, não é isso, Thiago? Não terminou, hein? Quanto à importância do Descartes, a frase. Nós só podemos usar a mesma palavra para dizer tanto o fenômeno externo à luz do Sol como o fenômeno interno à luz da razão, porque nem o Sol está somente fora de nós, nem a razão está exclusivamente dentro de nós. E sim porque sempre necessariamente realizamos nossa existência na estrutura de ser no mundo. Quem disse essa frase? Os caras me falaram esse mês passado, Lula. Lula vai dizer isso? Pelo amor de Deus! O último filósofo que a gente teve, Heidegger, alemão, claro. Muito bem, para terminar a nossa aula, e nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes com você ou por você, só para ver se te encontro. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Olha só,
Somente Caetano Veloso, com aquela inteligência absurda, foi capaz, ele sempre fez isso, de buscar no mundo chamado brega, que eu não acho nada de brega, um poema igual a esse, que é digno de qualquer filósofo, bicho. Olha esse poema, olha só essa estrofe. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só para ver se eu te encontro, é demais, bicho. Um pensamento desse para um cara que não tem o primeiro grau, de quem é essa letra? Vale ponto na prova. Um ponto. Que Caetano regravou com um arranjo fantástico de Jacques Marellenbaum. Não, minha jovem, sorte tem quem acredita nela, Fernando Mendes. E se alguém acertar cena? Até 10. Quanto mais um. Olha só. Só para fechar, a gente vive uma crise cultural imensa. Imensa mesmo, né? Isso aqui é um fragmento de um mundo brega que o Caetano foi lá e fez uma obra-prima. Mesmo porque a melodia é muito bonita e a letra é absurda. Um cara que faz uma letra dessa, que nem um Cartola fez as letras dele, o cara não tem um primeiro grau? Vocês conhecem Fernando Mendes? Eu vou colocar uns links para vocês se deleitarem. Por exemplo, sorte tem quem acredita nela. Não é verdade?